Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Presidente da Mesa e os meus colegas de mesa. Saudamos novamente o professor Manuel Sérgio e regozijamos com a sua presença. E a todos os presentes, cumprimentos de boas-vindas e de continuação do bom congresso. Nós preparámos aqui uma pequena comunicação, a doutora Susana comigo. Quisemos também lembrar a passagem de Manuel Sérgio pela Assembleia da República, enquanto político, na sequência do que o meu colega, o professor João Raul Caetano, já fez, mas procurando salientar alguns aspectos, algumas palavras-chave relevantes, alguns conceitos que presidiram à sua intervenção política e, ao mesmo tempo, dando voz, recordando algumas passagens significativas dos seus discursos no Parlamento, onde ele evidenciou realmente a defesa de uma nova postura, de um novo perfil de político e de uma nova política para Portugal. Nós intitulamos esta comunicação Manuel Sérgio, arauto de uma cidadania pós-moderna, da motricidade humana à motricidade política. E começaremos por uma citação de Ronald Wright, na breve História do Progresso, que diz assim: a nossa civilização, que inclui a maior parte das suas predecessoras, é um grande navio a todo vapor em direção ao futuro. Viaja mais depressa, mais longe e com mais carga do que qualquer uma das anteriores. Temos tendência a considerar que a nossa época é excepcional e realmente é sob muitos aspectos. Mas a falta de uma visão global no presente, o modo como os nossos olhos seguem a bola e não o jogo, é muito perigosa. E, de algum modo, esta passagem deste autor canadiano ajuda a iluminar um pouco aquilo que foi a intervenção política de Manuel Sérgio, política e cultural. Manuel Sérgio irrompeu no Parlamento português na primeira metade da década dos anos 90 do século XX, na última década do século XX, realmente como uma lufada de ar fresco, com uma visão diferente, convocando para o Parlamento português, através dos seus discursos, a herança, aquilo que podemos chamar a grande herança do pensamento ocidental. Convocou para o Parlamento, através da sua voz, e para ajudar a ler a realidade presente, a situação atual do país, e fazer a anatomia da política portuguesa, desde Aristóteles, Platão, Jesus de Nazaré e o Evangelho do Amor, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Voltaire e os filósofos mais contemporâneos, como Nietzsche, Kierkegaard, Gil Lipovetsky, Deleuze, Michel Foucault, Michel Certeau, Derrida, Gabriel Marcel. Portanto, lendo os discursos de Manuel Sérgio, como os seus livros, há esta preocupação permanente de convocar o grande pensamento e os grandes pensadores, estabelecer com eles um diálogo que ajude a lançar luz sobre a nossa realidade portuguesa, desde a realidade do desporto à realidade política. E realmente trouxe uma espécie de bem de cultura para a Assembleia da República, o que não é nem sempre muito habitual nos discursos políticos. E neste sentido, procurou defender, nesse contexto, uma política. Ele, que era um deputado isolado, liderando um partido absolutamente inesperado, no contexto dos pequenos partidos portugueses, e que surgiu, irrompeu, afirmou-se e conquistou um lugar no Parlamento. Ele tornou-se um pensador da política portuguesa e um pensador de causas transformadoras, fundando aquilo que nós podemos chamar a política da preocupação. O político deve ser aquele que deve preocupar-se dos seus cidadãos, do seu país, preocupar-se no seu pensamento, no seu coração e gizar linhas de transformação efetivas do país. Esta política da preocupação, fundada na ideia de uma cidadania
que ele chamaria a cidadania do amor. Precisamente a palavra amor e outra palavra absoluta, além da palavra dignidade, vida, amor, eram palavras que entraram pelos discursos de Manuel Sérgio no Parlamento. E, portanto, dizer no Parlamento que os políticos deviam fazer política com amor era uma coisa absolutamente extraordinária, inesperada e surpreendente. E portanto, esta ideia de alguém que se afirma como que o político deve ser o arauto por excelência da cidadania, mas num contexto de uma leitura precisamente da pós-modernidade. E agora, muito bom dia a todos, aqui para começar a minha oração também. Nós, como o professor Eduardo Franco, estivemos a fazer uma seleção de alguns textos também para trazer de viva voz aqui a voz do professor Manuel Sérgio, que está ali na plateia, mas que nós vamos representar também um pouco aqui. E fazer essa síntese de pensamento que tentamos trazer para este colóquio, que muita felicidade nos tem trazido nestes últimos dias, apesar das agruras da vida. E, portanto, trazemos para iniciar um excerto do discurso do professor Manuel Sérgio no 20º aniversário do 25 de Abril, que acaba por ser uma síntese do pensamento do professor Manuel Sérgio na Assembleia, também como voz do partido que representava na altura. E a síntese é esta que antecipamos então depois à definição de Manuel Sérgio do que é o deputado por excelência. A história é menos carismática do que sistémica e, como tal, o ditador, qualquer que ele seja e as formas de que se revista, não tem lugar num trabalho de construção coletiva, visto que não cabem os proprietários da verdade na criação progressiva e simultânea da democracia política e da democracia sociocultural. É preciso unir indissoluvelmente liberdade, justiça e cultura, para que a nossa democracia, de formal, se transforme numa democracia real, para onde tenham possibilidades de expressão e de concretização dos seus justos anseios os idosos, os jovens e as minorias, todos eles a dobrar o cabo das tormentas de sacrifícios sem conta. E neste sentido, o deputado, para o professor Manuel Sérgio na Assembleia, o deputado é o deputado que defende o poder, assume-se como expressão do inquestionável, porque o poder não se passa, perde-se. Não está na lógica do poder dividir-se, repartir-se, mas concentrar-se. O deputado, ao serviço do poder, atrai, porque normalmente é de verbo fácil e sedutor, mas trai, porque não se pode ser poder e povo simultaneamente. Desconfiar do poder faz parte da saúde democrática. Ao invés, correr-se o risco de ter a democracia como enfermidade e a imposição como normalidade. Relembro aqui Gilles Deleuze, são os organismos que morrem, não a vida. Fim de citação. E o professor Manuel Sérgio continua. O deputado há de ser o arauto da cidadania, daqueles que nele votaram, pois que o Estado não faz mudanças, é obrigado a fazê-las. Só que a vida é bem mais forte do que ele. Defender a vida, que é automovimento, ruptura, superação, equivale a preparar o futuro. O político precisa do não político para deixar de ser tão só reprodutivo e repetitivo. E neste sentido, portanto, Manuel Sérgio sigilou e consolidou um campo epistemológico que denominou de motricidade humana como proposta para um novo entendimento científico e pedagógico da relação do corpo com o desporto. Também podemos considerar que ele, de algum modo, introduziu uma reflexão para fundar uma nova política, um novo perfil de político. Temos de transpor também no sentido de fundar uma motricidade política. E o novo perfil do político deve ser alguém com base humana e cultural sólida, com conhecimento do país real e a este umbilicalmente ligado, com preocupação e empenho na transformação, na reforma do Estado, da pátria e do serviço ao povo, ao seu povo, aperfeiçoando a vida humana em sociedade numa relação equilibrada com o meio ambiente.
E neste sentido, o professor Manuel Sérgio, destacamos dois excertos também dos seus discursos. O professor Manuel Sérgio disse-nos: ser-se oposição é uma forma de participação no governo do país. Mas quando não subjaz à crítica uma visão global do homem, da sociedade e da história, a oposição deixa de ser feita ao governo para passar a ser feita ao país. Isto porque a oposição perde a transparência de uma alternativa válida, pensada e pensante. E outro excerto também que destacamos para este aspecto é o seguinte: o professor Manuel Sérgio disse perante a Assembleia: moveu o PSN o empenhado desígnio de contrariar, através de uma ação concreta, aquela imagem que tem vindo a ganhar corpo no espírito dos portugueses de uma classe política fechada em si mesma, animada de uma lógica de luta pelo poder e cada vez mais distante do país real. Manuel Sérgio apresentou-se na Assembleia da República claramente como um político pós-moderno e defensor de uma política nova, uma política enquadrada nesta nova realidade cultural, mental, social, que hoje em dia se designa de pós-modernidade, ou então, nas palavras de Gil Lipovetsky, de hipermodernidade. Fez nos seus livros e ensaios, que dialogam com os grandes autores da literatura e da filosofia ocidental, o diagnóstico da modernidade e da herança negativa do utopismo racionalista e iluminista, da tradição iluminista. E esse paradigma, segundo Manuel Sérgio, conduzia ao capitalismo e ao nihilismo, foi a sua degeneração. E gerou a política que temos e os políticos que predominam, assente na centralização e sacralização de um Estado racionalizante, burocratizado, frio, olhando os cidadãos como números e não como pessoas, individualidades e com personalidade, com história e com contexto. Sim. E neste sentido, o professor Manuel Sérgio promoveu uma verdadeira visão pós-moderna no Parlamento, esta tal pós-modernidade que também acaba por ficar fixada nos próprios jornais do partido, que logo nos primeiros números, essa pós-modernidade é firmada através das palavras do professor Manuel Sérgio. A pós-modernidade afirma-se por oposição à modernidade. O professor Manuel Sérgio diz que, de facto, a modernidade é o liberalismo, o capitalismo em que a sociedade atual está assente, mas, de facto, o PSN e o seu presidente querem afirmar-se num sentido de uma pós-modernidade, ou seja, para além do liberalismo e do capitalismo, querem verdadeiramente afirmar-se como um projeto humanista, um projeto verdadeiramente humanista, que possibilite, de facto, uma reumanização do homem. E, neste sentido, a pós-modernidade, nas palavras do professor Manuel Sérgio, passa pelo seguinte: com a ideia de pós-modernidade, tentei anunciar uma postura civil, socializando não pelo Estado, mas pela organização da sociedade, aumentando a liberdade não através da economia de mercado, mas pela instituição competente do Estado de Direito. Com a pós-modernidade, concebo o pensamento político não como dedução servil das premissas do poder, mas como procura dos possíveis. E por isso o deputado vejo como um resistente, um nómada, e não o pensador da razão pura do partido ou o burocrata dos mecanismos do poder. Observando os discursos de Manuel Sérgio ao longo da legislatura, em que foi deputado durante meia década na Assembleia da República, realmente há uma marca constante que é uma extraordinária participação, intervenção, o percorrer do país, o conhecer a realidade do país e, ao mesmo tempo, trazer para a Assembleia da República essa leitura, essa visão do país e essa preocupação, que está patente nos seus discursos, nos seus relatórios, nos seus projetos legislativos, apresentados, portanto, na Assembleia da República. E as suas intervenções configuram um eixo de 5 preocupações fundamentais que atendem ao seu ideário de fundar uma nova política para superar o paradigma da pós-modernidade.
o primeiro eixo é considerar a importância de considerar os fundamentos, a cultura e o contexto que modela a identidade de um povo, que deve estar sempre considerado em primeiro lugar e preliminar a toda a análise que deve preceder a atividade política. Uma política que não atenda à cultura e às razões da identidade é uma política divorciada da realidade, segundo Manuel Sérgio. E neste contexto, o segundo eixo fundamental é a atenção que Manuel Sérgio deu aos mais frágeis dos frágeis. Essa preocupação, e como líder do Partido da Solidariedade Nacional, considerava que o Estado, que o ideário fundamental do Estado e da política, o cuidado da polis, devia ser precisamente o cuidado daqueles que estavam mais desprotegidos. E neste contexto deu especial atenção, portanto, às chamadas gerações maiores, àquelas gerações que nos legaram aquilo que somos e perante as quais devemos ter o dever do reconhecimento e do cuidado. E, portanto, esta atenção especial à terceira idade, às gerações maiores, foi uma marca distintiva, que não foi só... e as suas intervenções não foram só teóricas, defendendo abstratamente que os velhinhos deviam ser defendidos e que as reformas deviam ser melhoradas. Ele apresentou projetos de lei e propostas de alteração absolutamente concretas. Portanto, havia um diálogo muito interessante entre teoria e prática e propostas concretas de transformação da realidade. Nas palavras do professor Manuel Sérgio, julgo que mais ou menos todos pensam que no princípio é a verba. Vivemos num determinado tipo de sociedade que sofre daquilo que eu li em tempos na obra de um filósofo, isto é, de cronolatria. O que é que ele queria dizer com isso? Que sofre de adoração pelo novo porque o velho parece não ter lugar nesta sociedade. Mas tão importante como não haver verbas é haver falta de amor na família pelo idoso. E continua. No princípio era a verba, como dizem todos. Não há dinheiro e se não há dinheiro não se resolve. Agora há uma vertente deste problema que pode ter solução se aprender logo na escola a respeitar o idoso. Porque a não ser assim, está a criar-se em Portugal uma cultura sem raízes, um povo sem memória. O idoso merece mais do que dinheiro, merece o respeito de uma sociedade inteira. E na sequência deste discurso que o professor Manuel Sérgio proferiu, damos, por exemplo, damos aqui para exemplo um requerimento apresentado intitulado Lares para Idosos com Fins Lucrativos, em que o professor Manuel Sérgio, de facto, aponta o dedo àquelas instituições que fazem da terceira idade um verdadeiro comércio, como sabemos, e aponta precisamente medidas que deveriam estar regulamentadas ao abrigo da lei, medidas concretas para que todos os lares tivessem certas condições, como, por exemplo, defendendo que todos os lares deveriam ter pessoal especializado sob certas condições, enfermeiros, médicos diários, chega mesmo a concretizar até materialmente, dizendo que os lares deveriam ter certo tipo de mesas de cabeceira, que as banheiras deveriam estar equipadas de certa e de certa forma. Então dá medidas precisamente concretas neste requerimento, lares para idosos com fins lucrativos. E também apresentamos outro exemplo, que é o projeto de lei, um projeto de lei intitulado Sobre a atualização das pensões mínimas de invalidez, velhice e de sobrevivência, que hoje continuamos com o mesmo problema. E o professor Manuel Sérgio refere neste projeto apenas um excerto, porque achamos que há aqui um conceito interessante, para além de tudo mais. As pensões mínimas de invalidez e velhice no nosso país situam-se muito abaixo do nível humano de subsistência dos seus beneficiários, facto que favorece, a ritmo alarmante, a extensão daquilo a que se poderia chamar eutanásia social. A nossa sociedade, excessivamente produtivista, está com efeito a matar as pessoas, deixando-as vivas, embora através de um processo de morte lenta. O professor Manuel Sérgio, no Parlamento, teve uma preocupação fundamental na valorização
daqueles que são os verdadeiros protagonistas da produção da riqueza do país, que são os trabalhadores que precisavam, em situações concretas ou em situações ligadas a setores bem identificados, precisavam de atenção legislativa especial em termos de proteção, salientando que essas eram as grandes vítimas do capitalismo, isto é, precisamente desses efeitos excessivos negativos perversos da pós-modernidade e do iluminismo racionalista que gerou a Revolução Industrial. E neste contexto ele produzia um conjunto de discursos, projetos de lei, precisamente com intervenções concretas e para defender ações concretas em relação a certos setores debilitados em que os trabalhadores eram os primeiros prejudicados. E nesse sentido, apresentando aqui um exemplo para esta ideia de uma humanização do trabalho que é necessária, apresentamos um requerimento concreto. Aliás, o professor Manuel Sérgio, nós vimos no levantamento dos debates e requerimentos que fizemos, que o professor Manuel Sérgio apresenta inúmeros requerimentos, até comparativamente com outros deputados. Foi bastante interventivo na legislatura em que exerceu no Parlamento. E, para além de interventivo, uma questão que queremos aqui salientar é que o professor Manuel Sérgio apresenta muitas vezes até cartas que chegavam ao partido, dirigidas a ele, e apresenta situações concretas, mas referindo especificamente que aquela situação concreta daquele senhor que está nomeado até, um senhor que se chamava Arrepia, ou outro que nos ficou mais na cabeça, acabavam por ser situações concretas, mas que apontavam para muitas outras situações que estavam no anonimato e que de facto era necessário serem atendidas nos moldes que aquela situação concreta deveria ser atendida também. E nesse sentido, o requerimento que apresentamos aqui face a este critério de apontar primeiro de um particular, mas lembrando que há um universo de situações semelhantes, o requerimento situação dos trabalhadores da Torre Alta, que destacamos esta citação. Nenhum critério de reconversão tecnológica ou racionalização gestionária poderá, creio, sobrepor-se ao inviolável direito do trabalho, artigo 58 da Constituição da República Portuguesa, e, sobretudo, às condições básicas de uma vida em dignidade. Pretender forçar os indicadores microeconómicos de uma determinada empresa à custa do sofrimento humano, isto é, gerar um aparente progresso mediático e contabilístico, provocando com isso detritos humanos, é algo que o PSN considera inaceitável. A racionalização e a potenciação de recursos têm de incluir a dignificação do recurso mais nobre e precioso, o homem. Manuel Sérgio também foi um defensor, outro eixo da sua intervenção importante, do equilíbrio ecológico, conferindo ao homem a responsabilidade do cuidado da natureza no seu todo e também dos animais. E neste campo também foi precursor e defensor de uma maior radicalidade na preocupação e na ação ecológica da parte de quem nos governa, da parte dos políticos, de quem tem responsabilidades governativas. Neste âmbito, destacamos uma citação a partir do projeto de lei de proposta de criação do provedor do animal, em que o professor Manuel Sérgio refere que, em termos de defesa dos direitos dos animais, em Portugal nós estamos muito aquém daquilo que se faz na Europa e no mundo ocidental de certa forma. E então o professor Manuel Sérgio refere-nos: Tal atitude depreciativa e presunçosa tem levado o homem a cometer crimes contra os animais e contra a própria natureza. O reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constituiu o fundamento da coexistência das espécies no nosso planeta. O respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante, razão por que deve a educação integrar desde o seu início o afeto e o respeito para com os animais.
O homem dá provas de desumanidade quando se centra apenas em si próprio, excluindo os demais seres vivos com os quais deve partilhar o dom da vida numa experiência de radical solidariedade. E por fim, o outro eixo importante que nós destacamos da sua intervenção, eu acho da educação. E, de facto, Manuel Sérgio, nos seus discursos, nas suas propostas de lei, ele apresenta sempre um quadro teórico. Ele não entra, quando faz propostas concretas, tem por trás um quadro e uma análise de caráter teórico, de caráter universal, para depois ir ao concreto. E neste momento, de algum modo, ele assume aquela condição e aquele ideal de sábio, aliás, defendido na República de Platão, que os sábios, os filósofos, seriam os melhores gestores da polis. E de algum modo ele apresentou-se como o filósofo no Parlamento, trazendo toda a sabedoria herdada, lê a realidade a partir desse quadro teórico que ele restabelece para ler a realidade. No contexto da educação, ele propõe uma educação de todo o homem e do homem todo, entendendo a cultura como na linha de quem teve também como mestre, que foi o professor Manuel Antunes na Faculdade de Letras, que entendia, nota-se aqui também eu ressumar muito das aulas do padre Manuel Antunes, que entendia que a cultura é aquilo que faz o homem ser verdadeiramente homem, plenamente homem. E então a educação, defendia uma educação integral de base humanista que funde o novo homem pós-moderno, antinihilista, capaz de transcender-se através da procura de um sentido mais fundo e mais alto, em que razão, imaginação, intuição e emoção sejam tratadas com igual equilíbrio e dignidade, pois essas faculdades todas é que permitem ao homem planificar-se. E nesse sentido, também aqui pelos excertos que já lemos, naquela parte do projeto de lei sobre o provedor do animal, o professor Manuel Sérgio referiu que é necessário enquadrar na educação também a educação pelo respeito aos animais, no sentido da globalidade da natureza, também anteriormente na situação do apoio aos idosos, também o professor Manuel Sérgio refere nos excertos que apresentámos que seria até necessário, e lembro-me do discurso, não destacámos aqui, mas lembro-me do discurso, o professor Manuel Sérgio diz mesmo, uma vez que também existe e está-se a radicar nas escolas a educação sexual, porque não também educar para outras disciplinas, educar, por exemplo, valorizar a pessoa idosa, fazer uma educação para respeito aos idosos também. Há tantas disciplinas que são promovidas, esta também poderia ser uma delas e seria tão importante para isto. E no contexto desta educação integral que o professor Manuel Sérgio sugere, integrando as pontas, por assim dizer, da sociedade trabalhadora e daquela sociedade que alenta o progresso com o seu trabalho diário, é a união destas pontas todas que o professor Manuel Sérgio promove, e é esta promoção de uma cultura integral que ele também reflete nesta citação pequenina que vou ler. Segundo uma bela fórmula da Unesco, é preciso aprender a ser, e para tanto a escola não chega. É da aliança do saber e da vida que nasce precisamente a cultura, ou seja, está não só na escola essa cultura, mas está em todos estes aspectos da ligação das pessoas e daqueles que mais precisam, com todos aqueles que têm a possibilidade de sustentar essas pessoas que precisam, ou seja, é a partir do político também que se faz esta cultura, e daí que o deputado seja essencial e seja um arauto da cidadania, daquilo que se quer para uma sociedade de facto integradora a todos os níveis. E por fim, para terminamos também com aquilo que foi o desencanto de Manuel Sérgio no contexto da sua luta política no Parlamento e no contexto da sua admissão do partido que fundou, da presidência do partido que fundou o PSN, o Partido da Solidariedade Nacional. E nesse contexto, realmente ele era um homem superior que teve que lidar e muita mediocridade. E isso foi duro para ele e teve que tomar essa decisão dura de deixar a atividade política
ou pelo menos interromper a atividade política ativa. Todavia, ele entendeu sempre o político e a política como geradora de esperança. E o político deve ser um gerador de esperança. E neste sentido, quando se demitiu, fez um discurso que nós queremos deixar aqui assinalado para terminar, onde ele precisamente se apresenta como esse homem político por excelência e aquele que é indutor e gerador de esperança para todos nós, para os seus cidadãos. E então terminamos do seguinte modo. Um excerto do discurso de missão de presidente de partido de 23/6/1994. Senhor Presidente, senhores deputados, o homem odierno é o homem do capitalismo. Ora, o capitalismo é, ao nível do axiológico, um nihilismo. O capital racionaliza, quantificando, mas mesmo quando fala do fluir livre dos desejos, faz deles um fator de capitalização. Os humilhados e ofendidos pelo sistema político-económico vigente já foram por demais quantificados e manipulados. A atual racionalidade capitalista não é uma fatalidade. Na história, nunca se está no fim nem num princípio, mas no meio. A história é puro intermezzo. Daí a palavra de esperança com que termino as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.